Got it. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês. Eu sou a Vivi Jacob, como vocês já me conhecem. E hoje eu estou com a Maricis e ela topou conversar com a gente. Ela tem uma filha adolescente que foi diagnosticada com ADHD, que é o déficit de atenção. E a gente vai conversar sobre esse diagnóstico, tudo que envolve todo o step by step da filha dela, tudo que ela precisa fazer, como é que é o dia a dia, todas as suas dúvidas vão ser respondidas aqui hoje, tá bom? Obrigada, Maricis, por ter topado. É um prazer. Agradeço, um prazer dar uma luz diferente, né, para esse processo tão enlouquecido que é a gente como mãe fica meio perdida. A Maia é minha primeira e única filha, então eu sempre me senti meio despreparada para tudo, né? Então tudo com ela é o primeiro, tudo é descoberta nova, tudo eu correndo atrás, lendo, entendeu? Então é complicado para os pais que não sabem o que fazer, aonde ir, como começar, o que fazer. Então, é um prazer dar qualquer tipo de informação, né? Porque essas alturas, qualquer coisa ajuda no começo. Até tu descobrir o que é o NEET dos nossos filhos, né? Qual é o que faz a diferença para eles, porque cada ADHD, cada criança com ADHD é diferente também. Então, é uma coisa bem intrínseca, pessoal, é uma coisa de mãe com filho, tentar entender o que né, faz o barco andar para eles, né? E cada um é diferente. A Maia, certo, é bem diferente das outras crianças também, mas né, vai que a gente se identifique em algum lugar e a gente possa se ajudar, com certeza. Estou aqui à disposição. Sim, então o objetivo desse projeto, de entrevistar mães com garotas, filhas, adolescentes com déficit de atenção, é exatamente isso, né? Criar esse suporte e uma poder ouvir o que a outra está fazendo, o que a outra está sentindo, como está passando. Porque todo mundo acha que é só com ela que acontece, mas na verdade acontece com muitas, entendeu? Ao mesmo tempo que está usando com você, está acontecendo com milhares. Então, Lógico. é legal a gente ter essa ideia, esclarecer isso, né? Como eu estava conversando até antes aqui, o déficit de atenção não é uma doença, né? Você tem que saber como funciona, o cérebro da pessoa funciona de uma maneira diferente. Então, assim, mas existem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar, sabe, essas meninas a terem sucesso na vida delas, sem se sentirem burras, ou se sentirem, sei lá, que são incapazes, entendeu? Muito pelo contrário. Se tiver as técnicas certas, eles podem ter muito sucesso, porque elas têm um foco muito, elas conseguem focar no que elas se interessam, elas vão fundo, né? Claro. E quantos anos tem a sua filha? A Maia fez 13 em dezembro e ela foi diagnosticada na segunda série, no final da segunda série. Aqui. A professora muito... a primeira série dela foi horrível. Foi um professor, homem, de primeira série, que não tinha tato com criança nenhuma. Deu muito trabalho, eu acredito que um dos problemas que a Maia tem de formação verbal, porque a Maia nasceu aqui, na verdade, né? Então, ela é americana, a primeira língua dela é inglês, mas a alfabetização dela, né, a primeira série foi muito traumática, então eu acredito que isso tenha causado um problema né, na formação futura, no caso, né? Até hoje ela sofre com o problema do language arts, né? No caso em inglês, ela tem problema em coisas que precisa ler, entender, reading and comprehension, né? No caso, leitura e compreensão de texto e respostas, ela tem muito problema. É muito comum. Mas era interessante porque eu
escutava isso do professor e via as notas, mas no pre-K, no caso, né, no jardim de infância, quando fizeram o teste de QI nela, ela foi acima da média, né? Ela tinha great potential e ela sempre se mostrou muito inteligente para muitas coisas, e ela é muito, mas ela é muito artística, então, né, até porque a parte de trás são todos os quadros que ela faz. Ela é muito de se expressar verbalmente, ela gosta de dança, gosta de arte. Então eu disse, bom, vai que, né, o negócio dela não é estudar ou alguma coisa assim, mas mesmo assim, né, tem que saber, tem que entender, tem que fazer a escola, né? Não adianta, a gente tem que passar pela escola. Então, no segunda série, depois né, desse período traumático com esse professor, a professora de segunda série, ela foi com mais calma e mais tato me dizer, olha, a Maia é muito inteligente, ela é extremamente inteligente, ela vai ótimo em matemática, adora ciências, tudo que é ativo, né? Que é estimulante, que é ativo, ela é perfeita. Mas tem o caso de o lápis da criança do outro lado da sala de aula cair, ela presta atenção e fica impossível dela prestar atenção na aula porque o lápis da criança caiu do outro lado da classe. Perdeu o foco. O foco, ela se distraía muito facilmente. Então, ela disse, eu acredito que a Maia deve ter alguma coisa de ADHD. Não posso te dizer com certeza, porque eu não sou, né, médica formada nem nada, mas eu acredito, pela minha experiência. Então, né, eu recomendo que para o próximo ano, né, ou para o futuro, tu investigue isso. Eu disse, nossa, né, obrigada. Não... Então, o próximo passo foi falar com a pediatra. Porque a Maia sempre foi ativa. Ela era extremamente ativa, mas eu achava, lógico, por ser minha primeira filha, que era tudo normal, né? Ela é ativa, mas também ela pinta por horas, ou ela assiste televisão sem se distrair, ou ela joga jogos com os amigos sem. Então, para mim, eu não via o problema do ADHD. Daí tá, fomos no médico, então a médica nos deu um questionário para eu responder e um questionário para a professora, a de segunda série ainda, que o ano não tinha acabado ainda. Então ela respondeu o questionário, eu respondi o questionário e eu devolvi para o pediatra. Daí a pediatra fez os cálculos, o que quer que seja que eles fazem, e diagnosticou a Maia com ADHD. Bom, daí começou a minha busca, né? Tá bom, tem ADHD, o que se faz? Né? Fui para a escola, né? Tá? E agora? Tenho o diagnóstico. Tá bom, e aí? Tá bom, e agora? O que eu faço, né? Mas a escola foi super legal, levei esse diagnóstico para a escola, daí fui informada que existe esse 504 Plan, 504 Plan, que é um plano de... como é que diz? É um plano de não é special treatment, são coisas que ajudam a criança, ou... Serviços de terapia... tipo, não, até nem terapia, mas tipo, ela pode usar headphones para absorver o barulho da classe quando tiver que fazer teste. Ela pode escolher, na época, né? Ela podia escolher de prestar atenção na classe enquanto a professora estava explicando, mas para fazer os exercícios ela podia ir sentar no chão sozinha. Ela não precisava ficar sentada Tendo que focar. Sabe, eles podiam, especialmente no primeiro grau, né, de primeira a quarta série,
não, de primeira a quinta, eles têm mais liberdade de ficar andando dentro da sala de aula, tem a área de leitura, né? Então, isso dava, né, deixava a criança levantar, porque, pelo amor de Deus, né, ficar 8 horas sentada também ninguém merece. Bom, que seja. Então, fizeram... Esse plano que dá, dá essa possibilidade para ela, foi isso? Isso. Então, esse plano faz com que as professoras todas entendam que ela tem ADHD e que ela tem essas acomodações, isso que eu estava procurando a palavra. Ela tem essas acomodações que até agora, no caso, ela está no middle school, então todo ano eu encontro com a escola, encontro com os professores, explico o caso, ou até nem preciso explicar, porque agora eles já têm a documentação que vai, né, de aula, de ano a ano, essa documentação segue ela. E então a gente procura as acomodações que ela vai precisar para cada classe. No caso, agora ela tem 7 aulas, né? Então tem inglês, matemática, história, ciências, não sei o que, todas as outras coisas. Então, cada aula ela tem, tipo, quando ela faz teste, em vez de 1 hora de teste, ela pode fazer 1 hora e meia de teste, ou pode fazer 2 horas de teste. Mas ela, no caso, precisa entregar naquele dia, né? Ela continua tendo que comparecer com as datas marcadas né, que a professora estipula de qualquer maneira, mas ela tem mais tempo para fazer. No caso, os testes, né? No caso, trabalho de aula é a mesma coisa que os outros alunos. Mas o que eu ia dizer é que, apesar da escola dar esse plano, esse 504 Plan, as professoras não entendem muito. Por que essa criança, que aparentemente é normal, que aparentemente entende tudo que a gente diz, por que essa criança não faz o que eu estou dizendo? Por que a Maia não para de falar na aula? Porque, sabe? Então, isso irrita. Apesar da professora saber que ela tem ADHD, continua... Eles não têm... Não sei se é o treinamento, elas já estão cansadas, são 30 e tantos alunos na sala de aula, ela não vai querer se incomodar com uma que tem ADHD. Entendeu? Então, é muito de professora para professora. Daí, agora, na 4ª série, foi 4ª? Na 4ª série, ela teve uma professora fantástica, sabe? Então, eu acho que é do aluno saber que tem, no caso, a Maia sabe que tem desde o começo. Ela sabe que ela tem direito a essas acomodações. Ela, se ela se sente que não está resolvendo, tipo, ela está sentada aqui nessa classe e a professora, e ela perde, né? Os colegas em volta fazem com que ela perca a atenção. Ela sabe dizer para a professora que ela precisa mudar de classe. Ela sabe, ela se entende, ela consegue identificar já. Eu não sei se porque agora, né, fazem tantos anos que ela sabe que tem, então ela já está mais aware né, do que faz ela prestar atenção ou não. Mas as professoras às vezes não entendem. Ela tem uma professora que realmente não quer nem saber, sabe? Tem que fazer, tem que ficar quieto, tem que ficar quieto, e pronto. Não tem, então às vezes fica complicado. Mas ela meio que tira de letra, vamos dizer assim, porque considerando no momento que a gente ficou sabendo em final de 2017, do ano letivo de 2017, que é, né, no caso, aqui é tudo pelo metade, né? Então, no ano letivo de 2016 e 2017, no final, a gente ficou sabendo, diagnosticou, o 3º ano dela teve
as acomodações, mas mesmo assim foi problemático. E na quarta série, que foi 2018 e 2019, eu resolvi procurar um psiquiatra, no caso. Até então eu estava lidando eu mesma, né? Então foi me recomendado procurar um psiquiatra. Porque entrou na adolescência, talvez? Oi? Porque ela entrou na adolescência? Ou... Ela, no caso, estava na quarta série, isso era o quê? 10, 11 anos. 8, 9 anos, é. Então, é só para ajudar, porque eu via que as acomodações não estavam sendo suficientes. Ela continuava não se controlando, então eu queria justamente uma terapia para ajudá-la a focar, ajudá-la a se organizar. E então eu disse, bom, eu preciso de ajuda. Obviamente eu não estou conseguindo fazer sozinha, então deixa eu procurar ajuda, né? Eu sou muito assim, cada um com seus os seus botões, né? No caso, a psiquiatra vai ajudá-la. Então, nós fomos e uma psiquiatra aqui em Orlando, e a psiquiatra explicou, bom, não é exatamente como tu disseste, não é uma doença, é simplesmente a conexão entre os neurônios não se dá normalmente. Falta o condutor da informação de um neurônio para o outro. E ela recomendou, então, tomar medicação. Eu sempre fui contra e sou contra a medicação, de qualquer tipo, até para dor de cabeça. Eu preciso estar uma dor de cabeça extremamente grande para poder tomar medicação. Mas ela me explicou também que as crianças com ADHD normalmente têm dificuldade de... Como é que eu vou explicar? Não de expressar, mas de manejar todos esses sentimentos que envolve fazer tudo o que pode e dar o seu melhor e não conseguir passar no teste. A frustração de não conseguir, ou a frustração de tentar. Ela diz que isso pode vir a causar, no futuro, no caso, sem a medicação, sem controlar, sem terapia, tem uma grande possibilidade de vir a causar uso de drogas. Porque daí as crianças encontram em alguma coisa um alívio dessa... Exato. E, na época, a Maia sofria muito de dor de cabeça e de dor de estômago. E dor de cabeça e dor de estômago, e me chamavam na escola, tá com dor de cabeça e dor de estômago. Eu disse, meu Deus, essa criança é normal. O porquê que ela tem dor de cabeça e dor de estômago? Todos os dias, 3 vezes por semana, né? Que seja, isso é impossível. Bom, levei no médico, né? Física, eu queria ver se a explicação era física. Tem alguma coisa no cérebro, tem alguma coisa no estômago, faz exames, blá, blá. Não, ela fisicamente está normal. Eu disse, meu santo, o que está acontecendo com essa criança? Daí eu vinha encontrar uma amiga minha que faz massagem crânio-facial, aquela massagem, né, terapia, tipo de relaxamento. Ajudou ela tremendamente, mas ela me disse, Marices, a dor de cabeça dela é tensão nervosa. Tem que descobrir o porquê que ela está tão tensa e tão nervosa que bloqueia o fluxo de energia. Ansiedade. Muito comum, ADHD, meninas de ADHD e muita ansiedade. Muita ansiedade. Ela disse, isso bloqueia a energia, a tensão da cabeça e da dor de cabeça. Eu disse, bom, o único motivo disso
é o ADHD. Então, obviamente, a gente não está manejando, não está gerenciando isso corretamente. Então, foi quando eu acabei na psiquiatra. E ela me explicou. Eu disse, bom, eu sou contra. Ela disse, eu entendo. Completamente entendo que tu seja contra. Mas, além de terapia, além de tudo, que ela vai precisar do químico que está faltando. É a mesma coisa que tu tem gastrite, e se tu não trata a gastrite, a gastrite só vai piorar, tu vai acabar com úlcera. É a mesma coisa. Diabetes, né? Diabetes, você dá insulina, que está faltando, Se tu tem não está produzindo. Exato, se tem problema no coração, tu tem que tratar, tu tem que tomar medicação. Eu disse, tá bom, vamos tentar, tem uma dose a menor, né? Me dá a mais baixa. Ela disse, tá bom, vamos tentar pela mais baixa, então. E assim foi. Então, ela começou no final em agosto de 2019, que foi quando ela começou a quinta série, foi quando ela começou a tomar medicação. E no mesmo ano, na mesma época, em agosto, eu não muito convencida com o diagnóstico da pediatra, né? Porque, afinal de contas, a pediatra não é psiquiatra, não é psicóloga, ela é pediatra, né? Então, eu pedi para a psiquiatra se eles tinham uma avaliação geral, porque, às vezes, muitas vezes, a criança que tem ADHD também tem dislexia, também pode ser que tenha descalculia, também pode ser que tenha outros problemas. Então, ela me recomendou que eu fizesse uma avaliação geral. Ela em si não fazia. E a maioria das... Só para as pessoas entenderem, é que existem profissionais que são especialistas em testar para eles de... Isso. Você tem que ter a licença, né? Qualquer um que pode fazer. Eles têm que ter a licença para fazer esse teste. Então, quando for procurar uma pessoa assim, tem que saber perguntar se tem a licença, como é que faz. É um profissional específico. Exato, exatamente. Então, eles me recomendaram, porque a maioria desses profissionais, eles não atendem com seguro de saúde. Não, A maioria desses profissionais é pago privado e normalmente são, né, caros, com razão, porque eles têm todas essas licenças. E ela me recomendou que eu fosse para a UF, que é a Universidade da Flórida, em Gainesville, que eles têm o departamento de psiquiatria e eles fazem toda essa avaliação usando o seguro de saúde, porque é a escola, no caso, eles aprendem com os casos que vão lá. Sim. Então, eu entrei em contato com a UF, e só a única coisa que tem que ir a Gainesville. Então, tive que viajar, foram 3 visitas. A primeira visita foi para, né, explicar o caso, o que eu queria. A segunda visita, a gente passou um dia inteiro lá, sendo que a Maia passou o dia todo com eles, fazendo todos os testes, todas as avaliações de leitura, de escrita, que na época ela estava na quinta série, iniciando, entre a quarta e a quinta, iniciando, porque foi em agosto, foram as férias. E então, e daí a terceira visita, eles avaliaram todos esses testes, essa informação, e a terceira visita foi para ela me dar o diagnóstico, que veio exatamente o que eu já sabia, que era, ela tinha ADHD, até porque eles têm déficit de atenção, hiperatividade, 3 tipos de crianças com essa diferença, vamos dizer assim. Não é disfunção, não é doença, então essa diferença. Eles têm 3 tipos, que é o déficit de atenção, crianças com hiperatividade
e os dois, que tem o déficit de atenção e a hiperatividade. Isso, No caso, e o ADHD. isso. Vai ter os dois. Exato. No caso, a minha tem os dois. Então, mas ela disse, está tomando medicação, tá certo, continua com a terapia, a psiquiatra em Orlando, e procura um terapeuta para ajudá-la a gerenciar isso tudo. Então, foi, né, essa, até agora, é assim, mais ou menos o caminho. Nós tentamos uma terapeuta, não a psiquiatra, mas uma terapeuta, como você faz, né, o coaching, que era justamente isso que eu estava querendo. Eu queria que ela fizesse ou se organizasse, porque às vezes a mãe falando e a mãe falando, não dá, não entra, a mãe não sabe absolutamente nada. Nunca vai saber. 48 anos de praia, a mãe... então, mas eu que e também e tem a coisa da língua. No caso, muitas crianças que tu tratas e que fazem parte da clínica, elas são, de certo, brasileiras, então precisam, né, de alguém que fale o português. No meu caso, a Maia é americana e a primeira língua dela é inglês. Isso faz com que a minha comunicação com ela seja, às vezes, não exatamente o que tem que ser. Porque, às vezes, eu não consigo, apesar de viver aqui por 20 anos, às vezes eu não consigo explicar para ela na cultura dela. Entendeu? Tem palavras específicas. Exato, ou até passar o sentimento. Às vezes a gente fala a língua, a gente consegue passar o sentimento na nossa língua. Então eu sempre quis e sempre até a tutor, né, para a língua de artes, ela fez tutoring, eu não sei, é aula particular. Ela fez por uns 4 anos. Mas eu queria uma professora que falasse a língua dela, que explicasse da maneira que ela aprende. Então, tive que procurar uma professora que dava aula na escola, não na escola dela, mas que dava aula para o Orange County, né? No caso, ela faz parte, ela vai à escola pública. Então, eu procurei uma professora que desse aula em escola pública, aqui por volta, porque daí ela poderia explicar o currículo da escola que ela está aprendendo. Não adianta eu explicar matemática para a Maia, que aprende a matemática completamente de cabeça para baixo. Completamente diferente. Não, e é muito diferente também. A Muito. matemática aqui já é diferente da matemática que a gente aprendeu no Brasil, né? Eles usam métodos diferentes. E a gente, ainda mais para fazer para uma criança como eles que tem que explicar um detalhe diferente ali, é complicado. Não é qualquer pessoa consegue, não. Exato. Então, e ela tinha, e a Maia tem, ou tinha, no caso, problema com a leitura, no caso, né? Leitura e compreensão para resolver. Então, a matemática não era o problema da matemática, ela sabia os passo a passo. O problema era ler o problema para pegar as informações para botar no passo a passo. Conseguir visualizar, conseguir associar e conseguir interpretar. Exato. Então, como eu disse, a professora da 5ª série foi fabulosa nesse sentido. Ela dava passo a passo, não só para a Maia, mas para todos, né, todos os alunos. Alguns precisavam, alguns não. No caso, a Maia precisava e ajudou ela tremendamente, que era fazer, né, tudo, não só matemática, como a leitura, como história, como... Então, eles tinham regras, passo a passo, que, pelo que me parece, deu uma guinada
de aprendizagem dela, porque agora, depois na sexta série, quando ela entrou no middle school, ela tem... Eu não sei se é o fato de eles terem períodos e cada período ela tem que mudar de aula, né? Se ela está no Language Arts, acaba o período, as crianças têm que caminhar para a próxima sala de aula. Né? No caso, eu tive isso no meu segundo grau, nem isso. A professora, na nossa escola, minha escola, a professora vinha, né? A gente sempre ficava na mesma escola. Aqui não, aqui as crianças vão para as salas de aulas. E isso fez também a diferença, porque agora ela não fica 8 horas, ou no lugar. O que quer que seja o número de horas, no mesmo lugar. Ela tem que caminhar. Então, o middle school, para ela, assim, foi uma transformação incrível, porque agora ela tem essa parte de sair, de dispersar, de fazer outras coisas, né? E quando ela entrou no middle school, eu também disse, olha, esse é o teu trabalho. Essa é a tua responsabilidade. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar auxílio, eu estou aqui para o que tu precisar. Se tu precisa ajuda com algum projeto, se tu precisa ajuda em matemática, se tu precisa alguma aula particular de história, o que quer que seja. Mas essa é a tua responsabilidade. E tu tem que me dizer se tu precisa de alguma coisa. E por incrível que pareça, ela está indo bem. Então, eu não sei se ela tem um entendimento suficiente da condição dela e ela está conseguindo se desvencilhar, se gerenciar, se organizar. Às vezes eu pergunto, tá tudo bem, tá com todos os assignments em dia, precisa ajuda, vai fazer, não vai fazer, né? Mas não é uma coisa de pressão, não é uma coisa... porque quanto mais pressão, no caso, a gente coloca, mais expectativa, tem que tirar A e B, isso faz com que a criança fique mais introspectiva e a tensão aumenta, porque eles já botam pressão neles mesmos. A escola aqui a escola já é muito competitiva nos Estados Unidos. Uhum. Exatamente. Então, para ela, eu resolvi tirar o meu fator de lado. Né? É lógico que ela tem que tirar nota boa, né? É lógico que a gente comemora quando ela tira notas boas e a gente fica, o que está faltando, né, para nota ruim, ou, né, na época quando eu tirava nota ruim, esse bimestre, eu acho, né, o semestre, ela tá bem, então, que bom, né? High five, vamos embora. Tá indo bem, não vou reclamar. Tá bom. Mas em termos de escola, eu acho que é basicamente isso. Eu recomendo muito o diagnóstico oficial para quem... Eu acho que esse 504 Plan, ele é no país inteiro. E esse 504 Plan dá não só para crianças de elementary school, middle school, mas também dá ajuda às crianças do high school, né? Porque acompanha eles. E tendo o 504 Plan, eu não me lembro qual é o nome do grant, eu acho que é McKay, tem um grant para o college, para as crianças que têm. Exato. Tem alguma coisa disso, eu não me investiguei, porque ainda tem todo o high school, mas dizem que tem um grant com relação a isso para as crianças que têm ADHD. Aí a dica aí, gente, se vocês moram nos Estados Unidos e tem uma filha com ADHD, procura esse plan 504, é o 504, né? Porque oferece todo esse suporte e essa comodidade para sua filha. E além desse grant, o grant é um dinheiro que a organização oferece para pagar custos do college. Exatamente. Então, vai ajudar bastante também.
Ajuda. Vou procurar. Não, com certeza. Qualquer meu dólar está valendo. Com certeza. Mas Mas qual? isso. Em termos de, tu perguntaste, né, em termos de autoestima, essas coisas, ela nunca teve problema com isso. Ela sempre foi de se expressar bastante, né? E sempre, todas as vezes que a gente vai no psiquiatra, eles têm o questionário, né? Como tu se sente, se... Ai, como é que é? Eles têm... se tu tem amigos, se tu, né? Quantos amigos tem? Social, tudo. Se tu tem... Se está se sentindo triste. Tem Ela disse, mãe, quem que tem esse tipo de pensamento? Tipo, se não se gosta, eu disse, alguém responde esse não? Eu disse, sim, né, meu amor? As pessoas, né? Tem, Tem crianças que são mais hards, né? Consigo mesmas, são mais duras, são mais... tem isso, tem o ambiente, tem a família, tem muita coisa que, né, às vezes afeta realmente Exa o emocional da criança, né? Exato. E ela disse, ai, que coisa, né? Eu disse, realmente, né? É difícil, né? Deve ser bem difícil passar por tudo isso e ainda se sentir mal, né? A respeito. Ela disse, ai, com certeza. Mas ela sempre teve uma boa autoestima, sempre teve muitos, assim, grandes amigos, né? Com ela tudo é muito. Então, assim, my BFF, né? Minha melhor amiga para sempre. Mas, ou então odeia, né? São os extremos, assim, é tudo muito. Mas ela sempre teve vários, né, amigos, ela se dá com muito. Todo mundo diz assim, meu Deus do céu, como ela é comunicativa. Tu deixa ela 5 minutos sozinha, ela volta com um amigo. Ela volta com alguém, ela ia para o playground, mãe, olha, meu no friend, eu disse, como é que é o nome do amigo? Ah, não sei. Eu disse, É a vida. foi assim, muito despachada, faz amigo facilmente. Eu acredito, por um lado é bom, né, que tem amizades, ela consegue se comunicar e tudo, mas por um lado é ruim, porque a gente nunca sabe, né, quem é que é o amigo, quem é que é a pessoa que ela, no supermercado que ela resolveu parar para conversar, né, tudo muito, muito estranho, assim. Mas é dela, no caso, né? No caso, ela é muito comunicativa, assim, ela gosta de gente. ela gosta de gente, com certeza ela gosta de gente. E ela, como é que tá a ansiedade dela? Melhorou? Ela tá tomando remédio ainda? Ou... Ela tá, daí ela passou ela começou, o começo dela foi de 10 methylphenidate, 10 mg, eu acho, né? 10 mg. E é o extended release, o que libera ao longo do tempo, para dar mais tempo para ela, né? Porque o methylphenidate ou qualquer outro remédio nesse sentido, ele tem tempo de duração, né? Ele não é acumulativo, então, no caso, ela não toma nos finais de semana, ela só toma o remédio para ir para a escola. Então, ela toma antes, vai para a escola e ele normalmente dá de 4 a 6, não, de 3 a 4 horas o normal, e o extended release ele tem um efeito até 6 horas, né, de efeito. Mas daí agora ela começou não está funcionando muito, né? Não estou sentindo mais diferença, mas ela sabe, ela se sente diferente quando ela toma medicação. Então ela, vamos dizer assim, gosta de tomar, porque daí ela sente que ela consegue fazer as coisas, né, do jeito que precisa. Então, a última
a nossa última consulta, ela falando com a médica, eles resolveram aumentar a dose para 20 mg, porque é o próximo, né? Eu disse, não tem um meio termo, né? Não tem 15 ou coisa assim. Ela disse, não, é 10 ou 20. Eu disse, tá bom, né? Vamos fazer o quê? Ela disse, não, mas a Maia está tomando fazem o quê? 2, 3, 4... 3 anos. Ela disse, e 3 anos de medicação na mesma dose, isso é raro, né? Eu até estou surpresa que ela está na mesma dose por todo esse tempo. Eu disse, bom, então tá, né? Vamos ver. É que nem o remédio Tilenol, para a gente dar, a criança vai crescendo, vai tomando dose maior, né? Exato. Então, a gente aumentou, foi até agora no início de janeiro. Então, início de fevereiro, a gente tem uma outra consulta, porque essa médica faz as consultas de 3 em 3 meses. Né? Mas porque ela mudou a medicação, nós vamos fazer uma consulta em um mês para ver se está tudo bem, se está de acordo. É muito importante encontrar uma psiquiatra ou alguém que entenda, né? Não só a licença, mas que se preocupe. Eu acredito que agora, essa, que é a segunda que nós estamos, realmente é capaz de se comunicar, porque tem muitas vezes que, né, tem aquele bloqueio, tem que ter o clique, né? Tem a terapeuta, a criança, especialmente, precisa ter aquela confiança, aquele clique com a terapeuta, porque senão não vai ir a lugar nenhum. E eu acredito que a Maia... Cuidado com referências também, ver realmente quem é, porque referência eu vejo muita gente perguntando no Facebook, sei lá, nas mídias, tem referência de um psiquiatra, uma pessoa para ajudar meu filho, sei lá o quê, tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Referência de Facebook, de mídias sociais, antes tem que pesquisar, saber quem é realmente, vai precisar às vezes em 5, entendeu? Até achar o médico certo, a pessoa certa, né? Tem que ter essa paciência mesmo, porque se não tiver esse clique com o profissional, não vai. Exatamente. O médico, tudo tem que ter, né? Exato. E a ansiedade dela melhorou? Sim, ela depois que ela começou a tomar medicação, ela muito raramente tem dor de cabeça. Então, eu acho que acalmou, né? Que ela consegue fazer as coisas que ela tem que fazer sem a pressão, né? Porque daí agora ela consegue focar e fazer as coisas. Porque ela dizia, até no final da segunda série, ela dizia, mãe, eu tento, mas é muita coisa na minha cabeça. Imagina uma criança de 8 anos te dizer isso. Tem muita coisa na minha cabeça. E eu achei assim, me partiu o coração quando ela me disse isso. Né? Porque que ela é muito verbal, porque tem ela é muito fala. Aí é mais difícil ainda entender o que está acontecendo ali. Exato. E ela sentava e chorava. Eu disse, mãe, a gente precisa precisa tirar uma nota melhor. O que está acontecendo? Tem que focar. Eu disse, mãe, eu tento, mas tem muita coisa na minha cabeça. Eu não consigo. Eu disse, bom, eu acho que está na hora da gente... Foi quando eu acho que está na hora da gente resolver isso e ajudar ela, né, um pouco mais. Mas em termos de ansiedade, ela está bem. Eu sinto ela agora com 13 anos mais self-conscious. Eu não sei como é que isso traduz. Mas consciência dela mesma, né? Ela consegue entender o que está acontecendo. Exato. O meu telefone está acabando a bateria, meu Deus, desculpa. Deixa eu pegar o meu carregador. Mil desculpas aí a todos. Então, em termos de ansiedade, ela está bem com relação a isso. E o que mais que tu gostarias de saber? Nossa, eu queria falar também que assim, é importante para nós mães, né? Se seu filho está precisando de uma ajuda, vai procurar ajuda. Não fica com vergonha, não tem medo, não tem nada, sabe?
Exato. Todo mundo tem um negócio, entendeu? Ninguém Exato. nasce 100% perfeito, a gente nasce com uma coisa, sabe? Então, assim, o importante é procurar o diagnóstico quanto antes. Mas quanto mais cedo, melhor, porque ela vai, como ela falou, a filha dela já está mais consciente, já está crescendo assim, já sabe como conduzir a situação. Exato. Quanto mais tarde, aí pode influenciar outras coisas. Aí pode ter depressão, né? Tem muita menina com LSD que tem depressão, porque, como a gente fala, a emoção é muito acentuada. Então, quando tem depressão, é depressão, entendeu? Quando tem Exato. ansiedade, é ansiedade. Esses são os sintomas assim, principais, né, das meninas. E, assim, não entende o que está acontecendo, fica voando. É diferente dos meninos. Também tem diferente no gênero, eles dizem para menino e para menina. São Ai, que diferentes. interessante, não sabia disso. Tem muitos research, né, pesquisas que mostram isso. O menino, ele responde mais com uma coisa física, de não conseguir sentar, de gritar, né? O menino, ele é mais assim, mais assim, estourado, né? De fazer. Explosivo. É explosivo isso. A menina, não. A menina, ela começa olhando, daqui a pouco ela já perdeu, já está tipo, em outro lugar. E a ansiedade, a depressão, todos esses outros sintomas que ficam muito mais acentuados, entendeu? Exato. E também na execução das coisas, né? Perguntar, ela tem algum sistema que ela usa de steps, ou uma coisa assim detalhada que ela tem que fazer, olha, agora você vai fazer assim, depois assim, é uma rotina, né? É uma rotina regrada. Como é que funciona? Bom, em termos né, de escola, ela tem os... Como eu disse antes, né? Eu realmente deixei a critério dela. Né? Tu tem que fazer, tu sabe o que precisa ser feito, então ela mantém o controle na escola, né? No caso, ela tem as datas, ela tem que fazer. Outro dia eu peguei ela fazendo, já estava tarde, normalmente ela tem uma coisa que eu mantenho até hoje é hora de dormir. Muito importante. Muito importante, extremamente importante, especialmente para crianças que têm ADHD, que tem que dormir horas. Tem que ter horas de sono ali direito todo dia, regrado, porque realmente criança já precisa focar e se ela não dorme, então esquece. Exato. Qualquer criança, né? Mas a criança com ADHD, com certeza. Com certeza. E ter também porque isso que elas precisam saber o horário, onde parar, né? Agora que horas, agora tem que fazer o quê? Né? E eu acho muito legal, e eu acho muito importante, você até falou sobre essa professora que dava tudo muito detalhado para todas as crianças. Eu acho que deveria ser assim para todas as crianças, porque eu acho que é tão mais fácil. Exato. Tão mais fácil a criança já saber o que vai acontecer depois, o que é esperado dela em cada parte, em cada step. Eu não sei nem como é que falar isso em português, assim, em cada momento, né? Tenha os passos a dar, né? Para saber o que vai ser esperado dela para o próximo passo. Sabe? Isso é muito, muito importante. Até às vezes, quando a gente vai no parquinho com criança pequena, e aí a criança, aí na hora tem que ir embora, a mãe fala, vamos embora. Aí a criança não quer ir, né? Começa a fazer pirraça. Porque não foi avisado que ela ia, sabe? Isso. De repente ela tem que mudar. Então, assim, eu acho que para todas as crianças a gente deveria fazer assim, entendeu? Avisar antes, fazer tudo bonitinho, porque eu acho que também ajuda eles no futuro, quando eles tiverem que trabalhar e fazer projetos e coisas grandes, eles vão conseguir entender como quebrar aquilo e fazer. Exato. A Maia, ela tem o problema, vamos dizer assim, de que ela se perde, lógico, nos pensamentos dela, e a gente tem que ficar lembrando. Isso
extremamente exaustivo para qualquer pai. Então, eu comecei a fazer assim, ó, tu tens meia hora para te arrumar e a gente está saindo. Então, né? Mas, por incrível que pareça, meia hora, ela, para a escola, ela se arruma sozinha, ela pega o ônibus, ela vai para a escola, ela volta da escola para casa sozinha, porque eu trabalho. Então, chega em casa 5 horas, né? Porque ela sai da escola às 4h30. Quando eu chego em casa, ela está já em casa. Então, ela tem que fazer muita coisa sozinha. Então, se não tiver o passo a passo, então ela acorda 1h30 antes da escola, ela se arruma, daí tem o passo a passo, tem que fazer. E daí tem horário. Até que horas? Exato. Então, ela tem que saber, no início, o que eu fiz para os horários. Ela tem um telefone, lógico, né? Aí vai marcando. Então, eu botei alarmes no telefone dela. Então, era para acordar às 7h30, às 8h tinha que estar vestida, às 8h30 tinha que estar com o cabelo arrumado, às 8h45 tem que sair de casa. Então, isso fez com que ela sabia, e o alarme dizia o que ela tinha que fazer. Isso então, é essencial. E para de noite também. Às 7h30, ela tem que tomar. A gente janta, né? Sempre, todos os dias a mesma coisa. A gente janta às 7h30, às 8h30 ela tem que tomar banho, às 9h30 ela tem que estar na cama. Então, né, para poder saber. E com tudo, e no caso que eu tinha pensado antes, eu peguei ela, eram 8h30 da noite, fazendo trabalho de escola. Eu disse, como assim? Tá na hora de tomar banho, como é que tá fazendo trabalho de escola? Ah, porque eu esqueci. Eu disse, esqueceu o quê? Quando, onde, por quê? Porque, né, teve todo esse tempo de fazer, chegou em casa às 4h30 da tarde, e agora às 9h30 da noite, às 8h30 da noite, tu resolveu lembrar que tem o trabalho de escola? Tem que manter os trabalhos em dia, tem que manter. Então, né, às vezes eu deixo rolar para ver até onde ela vai, porque a gente não sabe exatamente, né, a capacidade da criança. E eles são muito capazes. Então, eu deixo ela até... E daí, disse, eu tenho 3 para fazer. Eu disse, o quê? Como assim? 3 para fazer. Mas aí ela fez 2 e ela acabou no dia seguinte. A professora deu mais um dia para ela. Mas mesmo assim, não, tem que manter tudo em dia para não se estressar depois. Desculpa, mas eu tenho uma sobrinha que tem agora 18. E agora, por eu falar da Maia, né, do ADHD, por a gente estar sempre conversando a respeito, ela acha que ela tem, mas ela nunca foi diagnosticada. E eu acho que o problema de ansiedade dela, e ela já disse, eu sou... como é que a pessoa vai deixando para depois, procrastinador. Ela disse, eu sou muito procrastinadora. Eu disse, eu entendo que tu deva ser, porque eu também sou, e eu acho que eu tinha, ou tive, ou tenho ADHD também, que nunca foi diagnosticado, lógico, porque com a minha idade na época, né, não existia. Mais do Brasil. Imagina. Então, ela disse, eu sou muito procrastinadora, eu deixo para depois, né? Daí fico até às 3 da manhã fazendo trabalho. Eu disse, bom, isso é um problema de organização, tu precisa te organizar. E de repente... Hoje em dia todo mundo até fiz uma live, eu tô falando, eu fiz uma live falando sobre isso, porque todo mundo, porque hoje em dia a gente tem tanta informação, tanta coisa na cabeça, que todo mundo vai procrastinando, sabe? Se organiza, perde foco. Quantas vezes a gente está fazendo um trabalho no meio, aí toca o telefone, aí acabou, né? Ou alguém chama, ou sei lá, tem tanta coisa, um barulho de alguém fazendo obra, começa a distrair a gente, não é?
E mesmo não tendo o diagnóstico, mesmo não tendo ADHD, hoje em dia eu vejo que todo mundo está desfocado, assim, né? Se desfocam, procrastinam, não consegue, porque tá tudo muito corrido. Uhum. Então, assim, eu sempre falo que essas técnicas que usa para ADHD, a gente tem que usar também. Eu uso comigo, às vezes, também. Porque como eu faço coaching com essas meninas, eu trabalho tanto com elas, com essas técnicas, que às vezes eu me pego, assim, perdendo o meu foco para alguma coisa, eu falo, opa, vamos lá. Ou então marcar alarme. Eu adoro isso, entendeu? Porque eu uso a técnica do foguete. É como se eu fosse um foguete. Eu marco o alarme, eu falo, ok, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, vambora, vambora, vamos foguete, entendeu? Eu tenho que decolar, eu tenho que fazer. Gostei, tá? É ótimo, porque isso me dá um gás, sabe? E assim, também, como eu ia falar que eu uso muito com as minhas clientes, as meninas, quando elas chegam na escola, elas têm esse sistema de alarme, né? Mas eu não uso muito o telefone, porque eu acho que o telefone acaba distraindo também. Começa a ver mensagem. Minha mensagem. Você sabe. Aí eu peço para elas comprarem um alarme, um prompt, né? Tá. E aí aí eu falo, você chegou da escola, meia hora, clique, meia hora você tem para comer, para ir no banheiro, para fazer o que quer, senta na mesa, abre a agenda já fica aberta, porque eu também gosto que elas usem agenda, já fica aberta, já vai olhar ali o que você tem que fazer e vai, né? Marca cada 30 minutos, vai fazendo um sprint, eu chamo de sprint, 30 minutos, acabou 30 minutos, já vai apitar, aí 5 minutos de break, aí depois mais 30 minutos, até terminar o que tem que fazer. Porque... eu gosto dessa técnica. Depois eu te ajudo com ela, se quiser. Porque para isso, para se planejar, para não ter que dormir tarde, porque essa é a tendência. Né? Ainda mais quando chega no high school, eu trabalho muito com high school, meninas, tem muita coisa, tem muito homework, tudo é enorme, entendeu? Então, elas ficam, às vezes, assim, até 5, 6 horas fazendo homework, sabe? Todos os dias, porque não consegue se planejar, se organizar para fazer. Então, é interessante mesmo ter esse sistema de alarme, assim, é essencial para todo mundo. Assim, para todas as pessoas do mundo, todo mundo tem que ter alarme. Eu acho ótimo, porque daí tu tá perdido nos pensamentos, tu tá fazendo outra coisa, não, tá, então agora tá na hora de fazer isso, pronto, então, que te traz para a realidade, né, porque a gente fica perdida quantas vezes a gente foi verificar um e-mail, acabou no Facebook, já passou mensagem para 3, 4, mas não viu o e-mail ainda, né, então... Exatamente, nossa, toda hora, eu sento no computador, o que eu tenho que fazer? Aí daqui a pouco começa outra coisa, eu fico, o que eu tinha que fazer mesmo? Agora já não lembro mais, né? É isso, é falta de... Exatamente. Enfim, olha, muito legal mesmo você ter compartilhado. Você está fazendo um ótimo trabalho com a sua filha, parabéns. Dá para ver que ela é uma menina que está sendo bem educada e que ela está tendo a oportunidade, todas as oportunidades para ter sucesso que você está oferecendo para ela. Isso é muito, muito importante, né? A gente está aqui para isso, né? Nossos filhos, a gente tem que encaminhar eles. Não educar eles como a gente queria, mas com a nossa expectativa, né? Tem que ser com as ferramentas que eles conseguem. Exato, com certeza. Muito legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu só me ponho à disposição, não só tua, como de qualquer pessoa, se estiver aqui em Orlando, quiser conversar, alguma coisa assim, a gente troca ideias. Eu gostaria muito de ter um coach como você aqui. Eu não sei se tu fazes em inglês também, então vai ser ótimo. Meu marido é americano. Meu marido é americano. Então, eu falo inglês bem. Então, que ótimo. Então, a gente pode conversar a respeito disso mesmo, porque eu acho que ela vai precisar. Aqui no middle school, ela está levando, mas com certeza, como tu disseste, o high school é bem demanding. Então, eu tenho certeza que ela vai precisar de mais ferramentas para poder se sair bem do
no high school e depois, né, futuramente, se ela resolver ir para o college, bem. Mas, com certeza, ela vai precisar de mais ferramentas, então eu com certeza vou contar com as tuas caixinhas de ferramentas aí. Estou aqui para ajudar quem for, a sua filha, quem precisar, estou aqui, compartilho, assim, eu gosto eu tenho prazer, sabe, em ajudar e ver a pessoa tendo sucesso, entendeu? Então, Uhum. se eu não souber como ajudar, eu vou procurar onde for, sabe? Eu tenho uma pilha de livros, eu fico lá porque eu tenho que encontrar uma solução. Eu sou assim, sabe? Então, para quem precisar, de verdade, assim, pode pedir. Com certeza, a história da sua filha e a sua história vão inspirar muitas mães, até mães no Brasil, que às vezes não têm a oportunidade de ter todo esse acesso, né? Como tem aqui, esses testes e tudo, mas que a gente já deu umas dicas que elas mesmas já podem fazer com as filhas, né? Exatamente. Então, O TUM, ou como se diz, a conexão que a gente tem com as crianças, a nossa experiência, eu tenho isso comigo, às vezes não é tão fácil, mas parece que eu consigo me colocar no lugar da Maia, né? Especialmente com ela, a conexão é muito grande, então não tem ninguém melhor do que um pai e uma mãe para saber o que que essa criança precisa. A gente sabe, a gente não pode esconder, não dá para fechar os olhos, não dá para se fingir de louco, ninguém porque está procrastinar, também não não pode. dá para procrastinar, porque é uma coisa que é o futuro deles, é o futuro da Maia, e se a gente não fizer, se eu não fizer isso por ela, ninguém vai fazer. Ela não vai conseguir identificar isso, ou se ela for identificar, ela vai ter 48 anos que nem eu, e agora que eu estou identificando os meus problemas, né? Então, eu acho que é importante, se a gente tem a ferramenta, se a gente tem o esclarecimento, eu acho muito importante que a gente use e faça Quanto bom. melhor, com certeza. Quanto É, melhor. Porque ela vai ter mais sucesso, ela já sabe como fazer, entendeu? Ela já vai crescer assim. E se quando ela tiver os filhos dela, e se ela identificar os filhos dela, ela já vai saber também como fazer, né? exato. Uhum, Muito exatamente. legal, muito obrigada. Obrigada a você. Prazer. Tenha um ótimo dia. E eu vou então parar aqui o recording. Tchau! Tchau.